Bom dia, turma. Em continuidade do assunto de histologia animal, estudaremos o tecido muscular. O tecido muscular tem origem a partir da mesoderme do embrião. Suas células são denominadas fibras musculares por serem capazes de realizar a contração e exercer principalmente a função de executar movimento. Com o movimento dos músculos é possível a conversão da energia química em energia mecânica, onde é possível o movimento corporal, o batimento cardíaco, o peristaltismo, o abre e fecha da íris e a vasoconstrição. A vasoconstrição que possibilita o deslocamento de líquidos corporais nos vasos sanguíneos. As células musculares ou fibras musculares, elas apresentam características específicas, especializadas para a contração. E é por isso que a membrana dessas células é chamada de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma, as mitocôndrias de sarcossomas, os miofilamentos presentes no citoplasma mais abundantes são a quitina e miosina, que lhes dão força contrátil, e o retículo endoplasmático, denominado retículo sarcoplasmático. Para a realização da contração muscular, essas células gastam ATP, e essa contração muscular é regulada pela presença de íons de cálcio citoplasmático que atuam sobre os filamentos, e há um mecanismo regulador variado no músculo estriado e outro no músculo liso. Então, pelo que foi dito, você já pode saber que há mais de um tipo de músculo. Há dois tipos de músculo estriado e o músculo liso. O músculo estriado e esquelético, ele tem contração rápida, forte, descontínua e voluntária. Enquanto o músculo estriado cardíaco, ele tem contração forte e rápida, mas é contínua e involuntária. E já o músculo liso, ele tem contração fraca, lenta e involuntária. O músculo esquelético é formado por fibras musculares muito longas, que podem alcançar o comprimento de até 40 centímetros. Esse músculo ele recobre o esqueleto, possibilitando o movimento corporal. As fibras musculares são longas, cilíndricas, multinucleadas e estriadas e estão organizadas em feixes. A fibra muscular é formada a partir de células precursoras, que são os mioblastos. Esses mioblastos se unem pelas extremidades, formando células extremamente longas. E após essa fusão de mioblastos, o núcleo de cada um se mantém na fibra muscular. E esses núcleos se localizam na periferia da célula, logo abaixo da membrana plasmática. Podemos visualizar nessa imagem o corte do músculo esquelético na visão transversal e na longitudinal. Além disso, nesse corte, na periferia do corpo animal, há o epitélio, abaixo dele o tecido conjuntivo e o músculo esquelético que se insere em ossos. O músculo esquelético necessita ser nutrido e receber informações para a contração muscular. Essas funções elas estão relacionadas com a presença de tecido conjuntivo envolvendo ali o músculo esquelético. O epimísio é o tecido conjuntivo que envolve o músculo externamente. O perimísio está ali subdividindo o músculo em fascículos e o endomísio envolve cada fibra muscular. O epimísio, ele envolve todo o músculo externamente. O perimísio, ele subdivide o músculo em fascículos. E o endomísio, ele envolve cada fibra muscular. Da mesma forma, podemos verificar nessa imagem, nesse corte histológico, a presença do epimísio, do perimísio e do endomísio. O movimento do músculo esquelético é controlado pelo sistema nervoso somático, porque é um movimento voluntário. Os nervos apresentam células nervosas que se comunicam com os músculos, formando a junção mioneural ou neuromuscular, onde há o contato da fibra nervosa e a fibra muscular. É dessa forma que o neurônio motor inerva a fibra muscular. Portanto, o sistema nervoso ele controla as contrações musculares voluntárias do músculo esquelético. O músculo estriado esquelético, como o próprio nome sugere,
se deve ao fato das fibras musculares esqueléticas apresentarem fibras, e essas fibras correspondem a diferentes tipos de proteína presentes no citoplasma das fibras. A actina, que está associada à troponina e à tropomiosina, são os filamentos delgados, e a miosina, que são os filamentos espessos. É possível ver essas estrias em imagem mais aproximada para entender a composição do sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular, onde há regiões distintas. As bandas I se referem a filamentos finos de actina, onde no centro desses filamentos ocorre a linha Z. As bandas A se referem a filamentos espessos de miosina, onde no centro ocorre a linha M na zona H. Os filamentos de actina e miosina, eles se entrelaçam, mas não interagem até que ocorra a contração muscular. O sarcômero é o conjunto de miofibrilas de uma linha Z de uma banda I, passando pela banda A até a linha Z de outra banda I. Podemos notar nessa imagem a presença de um sarcômero, uma linha Z até outra linha Z, onde os filamentos de actina e miosina ainda não interagiram por não ter ocorrido a contração muscular e, portanto, ainda é possível visualizar a zona H. Para que ocorra a contração muscular, é necessário que os filamentos de actina deslizem sobre os filamentos de miosina. Essa é a vista do sarcômero relaxado. Quando o sarcômero está contraído, que houve deslizamento, há aproximação dos filamentos de actina sobre filamentos de miosina em que deslizaram. Íons de cálcio 2+ são fundamentais para que ocorra a contração muscular. Como os filamentos de actina estão associados a proteínas como a tropomiosina e a tropoponina, para que ocorra a ligação da miosina com a actina e o seu deslizamento, é necessário que íons de cálcio se liguem à troponina e, com o gasto de energia, ocorre essa interação entre a miosina e a actina. Nessa imagem podemos ver 2 sarcômeros no momento de relaxamento e de contração. Eu também vou adicionar um vídeo que explica a contração muscular para auxiliar você no entendimento desse mecanismo. De maneira geral, os músculos apresentam fibras musculares esqueléticas de 2 tipos. Fibras tipo 1 são as fibras vermelhas, que apresentam grande quantidade de mioglobina, que é uma proteína que também se associa com oxigênio, similar à hemoglobina. E as fibras vermelhas, elas possibilitam uma contração continuada por um período mais longo, enquanto as fibras tipo 2, as brancas, apresentam menor quantidade de mioglobina e elas são relacionadas com a contração rápida e vigorosa. O músculo cardíaco, de maneira similar ao esquelético, ele também apresenta fibras musculares estriadas. Só que as fibras cardíacas, elas são menos longas, elas apresentam 1 ou 2 núcleos, há uma grande quantidade de mitocôndrias presente nesse músculo. Além disso, o retículo é menos desenvolvido e as células estão unidas por discos intercalares. Nessa imagem podemos visualizar as estrias das fibras musculares cardíacas. A conexão entre as células se dá por discos intercalares. Podemos visualizar os núcleos dessas células ou fibras cardíacas. E ele também é circundado por vasos sanguíneos. Os discos intercalares, que possibilitam a união das células ou fibras musculares cardíacas, os cardiomiócitos, apresentam 3 especializações da membrana. As zônulas de adesão se referem à presença de actina que se ancoram nos sarcômeros das células vizinhas. Enquanto os desmossomos, eles unem as células firmemente, possibilitando a união e a resistência à tração, e as junções comunicantes, elas possibilitam a troca de íons entre células e assim também a propagação do impulso nervoso. Nessa imagem verificamos a zônula de adesão,
o desmossomo e a junção comunicante. Nesse desenho esquemático do músculo cardíaco, podemos verificar um tecido constituído por células, os cardiomiócitos. Essas células apresentam um ou dois núcleos e estão unidas por discos intercalares e ainda a presença de capilares sanguíneos, assim como as estrias das fibras cardíacas. De maneira resumida, então, as principais características da fibra muscular cardíaca é que são células cilíndricas com núcleo central ovoide. Essas células apresentam grande quantidade de mitocôndrias, podendo ocupar 40% do volume citoplasmático. Há um padrão irregular de bandas e a presença de fibras de Purkinje, que são células musculares cardíacas modificadas que possibilitam a condução de impulso elétrico. No músculo liso, as fibras musculares não são estriadas. Elas estão unidas por fibras reticulares e, além disso, as miofibrilas não apresentam um arranjo para formar sarcômero. Os filamentos de actina e miosina estão ligados a proteínas filamentosas do citoesqueleto, ligando entre si com a membrana plasmática por estruturas denominadas corpos densos. Como podemos verificar nesta imagem, as fibras de actina e miosina estão ligadas a corpos densos e a contração muscular, neste caso, do músculo liso, ele ocorre através de um mecanismo diferente, mas que também envolve íons de cálcio, só que ao invés de serem armazenados no sarcoplasma, eles estão no meio extracelular. E são esses íons de cálcio que desencadeiam uma série de fenômenos que levam à distensão das moléculas de miosina e actina, e assim o deslizamento de filamento de actina e miosina, como observado em outros tecidos musculares. O músculo liso é constituído por células alongadas fusiformes, com estreitamento nas pontas, a presença do núcleo mais centralizado, como podemos verificar nessa fotomicrografia. Então, as células são bastante alongadas e fusiformes. Nesse corte histológico, podemos observar a visão transversal do corte do músculo e a visão longitudinal do músculo liso. É o músculo liso, tecido muscular liso visceral, que regula o calibre da cavidade de órgãos ocos. Ele também regula o peristaltismo, a constrição da pupila, também é importante no parto. O músculo liso está envolvido diretamente na digestão, na respiração, na reprodução. Além disso, o tecido muscular liso está presente nos vasos sanguíneos, controlando ali o fluxo sanguíneo e assim as funções de órgãos e sistemas. Nesta tabela podemos verificar as diferenças principais entre os tecidos musculares esquelético, cardíaco e o liso. O tecido muscular esquelético e o cardíaco são estriados e o liso é não estriado. Podemos verificar a presença de tecido conjuntivo de forma diferente nos três tecidos e também verificamos a diferença do movimento ou contração muscular desses tecidos. A partir do estudo das características dos três tipos de tecidos musculares, é importante que você consiga reconhecer a qual desses tecidos se refere esse corte histológico longitudinal. Aqui temos então o tecido muscular cardíaco, o tecido muscular liso e o tecido muscular esquelético. Já nesta imagem, podemos observar um corte histológico transversal e, através do estudo das características, podemos identificar o tecido muscular esquelético, o tecido muscular cardíaco e o tecido muscular liso.